Um alimento gostoso, nutritivo e típico da região amazônica. Eu estou falando do açaí, que há muito tempo caiu no gosto do brasiliense. E nós temos sim plantação desse fruto aqui no DF. A Nath Bittencourt foi conhecer um cultivo lá na região de Ceilândia, olha só. Cremoso, delicioso e saudável. O açaí, típico da região amazônica, é muito valorizado pela riqueza nutricional. Durante séculos, os povos indígenas o usaram em suas dietas como fonte de energia. Nos anos 90, começou a se popularizar em todo o Brasil, especialmente na região norte, onde é uma tradição consumir o açaí com tapioca, farinha de mandioca e com pirão para acompanhar um peixe assado ou camarão. Desde então, o açaí passou a ser muito consumido em todo o país. Ele pode ser consumido de diversas formas. Tem aquela maneira mais tradicional, açaí em creme, junto com leite em pó, leite condensado. Pode ser também consumido assim, em vitamina. E além de ser um alimento delicioso, ele é também extremamente nutritivo e não é à toa que ele se difundiu tanto no Brasil e se tornou também o queridinho de todos os brasileiros. Mas se engana quem pensa que o açaí só dá bem longe de Brasília. Fato é que nesse momento, inclusive, estou a aproximadamente 50 quilômetros do centro de Brasília, aqui na produção do seu Abrão. Ele produz açaí. Seu Abrão, seja bem-vindo. Queria que o senhor contasse pra gente então como que surgiu essa ideia de começar a produzir açaí aqui no Distrito Federal, porque o pessoal já pensa em açaí, já pensa no norte do país, nunca pensa aqui, né, no Distrito Federal. Isso. Aqui foi o pessoal da Rota da Fruticultura, né? Chegou aqui à procura de uns produtores que estivessem interessados em plantar, né? E eles vieram informar para a gente como que esse açaí produzia aqui nesse lugar. A maioria das pessoas por aqui não tinha nem a ideia de que isso poderia funcionar, né? Porque a gente planta outras coisas e muitos deles aí, açaí aqui, será que vai funcionar? Bom, aí eles deram palestras, falaram a respeito, como que era, né? O terreno que a gente precisava ter, tinha que ter irrigação e se a gente tivesse interessado, eles procuraram alguns produtores que estivessem interessados em plantar, né? E aí fizeram uma visita aqui na chácara e disseram, aqui é uma área boa, dá para você plantar, você vai conseguir produzir. Então eu avaliei e como eu plantava hortaliça e já tinha irrigação, né? Eu achei interessante. Então vamos fazer esse plantio que, né, eu acredito que vai ser bom. Seu Abrão, hoje o senhor já tem 500 plantas de açaí. Eu queria que o senhor falasse para a gente então os cuidados que o senhor tem no dia a dia para que esse cultivo ele cresça cada vez mais, possa daqui a pouco dar frutos, porque a gente sabe, está bem longe de onde ele costuma ser cultivado, que é na região norte do país. Quais os cuidados que o senhor tem que ter no dia a dia? Então, desde o começo, né, quando as mudas ainda estavam pequenas, a gente teve o cuidado de preparar a terra, fazer as covas, né, fazer adubação e depois plantar as mudas. Elas vêm crescendo, né? E além disso, a gente precisa estar com o cuidado da irrigação, porque precisa da irrigação na época que não está chovendo. Esse plantio ele foi feito no setembro. E em setembro é um tempo que não chove, né? A terra estava muito seca, então precisou ter o cuidado de irrigar e agora manter a planta no limpo, não deixar o mato crescer para poder tomar conta de alguns lugares, então é isso que tem que ter cuidado, né? Atualmente, além do seu Abraão, o Distrito Federal conta com mais 53 produtores de açaí. Magali, queria que você falasse pra gente, então, quais que são os desafios encontrados de se plantar açaí aqui no Distrito Federal? Então, o primeiro desafio realmente foi a questão do desconhecimento da cultura, por ser uma cultura nova, então nós realmente precisamos estudar bastante, tanto nós técnicos como os produtores, né? Nós fizemos também uma visita técnica lá no Pará para ver como que era o desenvolvimento, para poder trazer informações aos produtores. A questão da irrigação,
de um solo muito fértil, tem que ter uma boa fertilidade, então nós trabalhamos toda essa parte de adubação orgânica, de adubação química também, para deixar esse solo bem fértil. E a questão da mão de obra, né, que nós temos muita dificuldade ainda, a questão de mão de obra. Então esse manejo todo depende não só do produtor, mas também dele ter pessoas auxiliares para trabalharem junto com ele, para ter um bom manejo e um bom desenvolvimento das plantas. Uma dúvida, Magali, existem tipos de açaí e existe um tipo, se existirem, que dá para ser plantado aqui no Distrito Federal ou não? Sim, esse açaí que foi desenvolvido para o plantio aqui no Distrito Federal, que ele considera o açaí de terra firme, é BRS Pai d'Égua, da Embrapa, né? Foi uma cultivar desenvolvida que se adaptou, está se adaptando bem aqui. Nós tínhamos essa expectativa, né, de como que essa cultura ia se desenvolver, mas nós temos tido bons resultados até agora, né? Está no início ainda. A maioria está em formação, então não temos ainda a produção dele, dessa que entrou há 2 anos atrás, mas nós temos uma boa expectativa aí de seguirmos com um bom manejo, uma boa adubação e irrigação, que ele vai produzir bem aqui no Distrito Federal. Magali, hoje, além do seu Abrão, são outros 53 produtores que produzem açaí aqui no Distrito Federal. Qual que é a expectativa da Emater para os próximos anos, que esse número de produtores cresça? Nós temos uma boa, né, perspectiva de que ao momento que começarem as primeiras produções aqui no Distrito Federal, que outros produtores se interessem pela cultura. Porque como ela é uma cultura nova na região, os produtores ficaram em dúvida de inserir na propriedade, mas eu acredito que a partir do momento que começa a primeira produção, né, as primeiras colheitas, que vai incentivar outros à produção. E a gente também tem que trabalhar a questão da comercialização desse açaí. É uma grande expectativa dos produtores que se tenha, né, uma cooperativa, que eles possam realmente trabalhar em cooperativismo para fazer todo esse processamento desse açaí. Essa é a nossa expectativa. Para que o açaí se desenvolva, além da irrigação diária, todos os dias, seu Abraão fica responsável por checar as plantas a fim de eliminar possíveis pragas. A gente chama o besouro da palmeira. Aqui na área, eu acho que eu fui o primeiro a observar que esse besouro estava aparecendo e matou muitas plantas. Ele entra aqui pela terra, fura um buraco aqui na terra, aí ele entra lá pela raiz e come o miolinho dele aqui e ele morre. Estamos sempre analisando se tem alguma doença foliar para fazer os controles adequados. E é isso, assim, nós temos que dar essa assistência e é uma parceria, né, entre a Emater e o produtor rural. E essa parceria, graças a Deus, tem dado certo. É uma alegria ver essa planta crescer. A cada dia que a gente vem, cada dia a gente está vendo ela maiorzinha um pouco, mais bonita. E eu tenho a esperança de que um dia essas plantas estão produzindo e vai ser muito bonito, o terreno aqui vai ficar lindo.